A paz do Senhor Jesus, a gente precisa ficar atento à necessidade de continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus, mesmo no meio das grandes perturbações. Olha 2 Crônicas, capítulo 15, vai falar sobre Asa, quando ele abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. No verso 5 diz assim, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 5. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Naquele tempo de tanta guerra, de tanta perturbação, até por permissão de Deus, porque Deus estava contristando o povo, Deus estava angustiando o povo para levá-lo a um arrependimento por causa da sua idolatria, aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus sobre Azarias vem então e começa a profetizar e a dizer isso, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E o incrível é que, mesmo sabendo que há uma recompensa, como dizem Salmos, aquele que leva boa semente, gemendo e chorando, voltará com seus feixes ou seus molhos de riso. Mesmo sabendo que há uma recompensa, a gente para de trabalhar por causa da angústia. Eu tenho visto durante a minha conversão que os momentos que Deus mais envia pessoas para eu fazer algo por elas, para eu orar, para eu aconselhar, para fazer qualquer coisa que não vem de mim, mas a graça de Deus em mim e através da minha vida, é nos momentos que tem conturbações, é no momento que eu poderia estar entregue à angústia, mas Deus me coloca diante de uma posição de decidir fazer uma obra, fazer uma boa obra, não visando somente a recompensa, mas visando agradar o coração de Deus. Lembro da palavra também de Cristo que disse o seguinte: aquele que põe a mão no arado, Jesus estava falando sobre aqueles que ele convidou a fazer parte do ministério, fazer parte do reino, trabalhar no reino, e se negaram, deram desculpas e colocaram outras prioridades. Ele diz o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo é: se você começa a trabalhar no reino e fica se embaraçando com coisas que estão acontecendo lá atrás, fica perdendo o foco com as coisas do reino, você ainda não está pronto, você ainda não é apto. Então Deus só pode confiar uma grande manifestação do reino em mim ou em nós, enquanto somente a partir do momento que nós não pararmos mais para olhar para aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando, aquilo que eu estou sofrendo, mas olhar tão somente para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, atender o desejo do coração de Deus. Mas é interessante que, por outro lado, os inimigos não param de trabalhar. Lembra quando Neemias estava trabalhando na reconstrução dos muros e das portas do seu povo? A Bíblia vai dizer que Sanbalat e Tobias, incansavelmente, os inimigos lutavam para parar a construção daquele muro. Em Mateus capítulo 28, verso 63, diz assim, no 62, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Mateus capítulo 27, verso 63, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo segurar o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Jesus já estava morto, Jesus já estava sepultado, e ainda os príncipes, os sacerdotes, os fariseus, que ali tinham crucificado a Cristo, tinham feito toda aquela reunião para levar Cristo à crucificação, ainda que por pré-desígnio de Deus, eles não pararam de trabalhar, mesmo quando Cristo estava morto.
É por isso que muitas vezes Satanás tem vencido alguns crentes desavisados e desanimados. Porque ainda que as coisas pareçam perdidas, o diabo não para de trabalhar. Ainda que a porta se feche, ainda que alguém morra, ainda que venha alguma desgraça, ele não para de trabalhar. Porque, aliás, é esse o ambiente em que ele tem mais a oportunidade de ter eficácia naquilo que ele vai fazer. Mas é no meio da morte, é no meio da desgraça, é no meio da falta de provisão, é no meio de todas as dificuldades que Deus faz e opera maravilhas. Então eu não posso parar quando as coisas pioram, porque quando tudo piora, que Deus continua sendo Deus e eu posso ver a mão dele estendida, como Davi um dia na beira de um precipício disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele continua o salmo dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que Davi continuou o salmo dizendo isso? Estudiosos vão dizer, e a Bíblia vai dizer também, que no momento que Saul tinha cercado Davi naqueles montes do deserto de Zif, a Bíblia diz que no momento que Saul estava pronto para atacar Davi, mensageiros chegam e dizem: estão atacando a cidade, vamos ter que ir lá defender a cidade, deixa Davi aí. Deus levantou inimigos contra Saul para tirar o inimigo de Davi dali. Deus confundiu Saul só para dar livramento para Davi. Aí ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Davi viu o livramento do Senhor e você também verá. Jesus já estava morto, Jesus já tinha sido entregue, Jesus já estava sepultado, mas o inimigo não parava de trabalhar, com medo de ser frustrado. Sabe, irmãos, o diabo ele não trabalha porque ele é poderoso ou maior do que Deus. Sabe por que ele continua trabalhando? Satanás ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que Cristo sempre vence. Ele sabe que Deus sempre tem um plano perfeito. Ele sabe que é impossível frustrar Deus. E é por isso que ele nunca para de trabalhar. Só que a gente, como filho de Deus, a gente tinha que ter essa mentalidade. Eu não posso parar, porque o meu Deus não para, o meu Deus não se frustra, o meu Deus não cochila, não dorme, o meu Deus conhece o meu levantar, conhece o meu deitar, o meu Deus é poderoso e fiel. Eles continuaram trabalhando e foram e selaram a pedra, e os guardas ficaram ali. E é interessante, olha só, fazendo uma comparação, os inimigos continuaram trabalhando mesmo quando Jesus estava morto, e quando Jesus ressuscita, os anjos avisam as mulheres vão avisar os discípulos, e os discípulos não creram nelas. Na revelação dos anjos ali, eles não acreditaram naquilo, foram correndo até o sepulcro para ver se era verdade. Olha só, o inimigo com medo de ser frustrado, e os amigos de Cristo sem expectativa alguma de alguma coisa boa ter acontecido. Os inimigos ainda acreditavam que daquilo poderia vir uma perturbação, e os crentes, os filhos de Deus, os discípulos já não criam mais nada, já tinham esmorecido, desanimado. Não desfaleça, a sua obra tem recompensa, a tua fé tem recompensa, a tua esperança tem recompensa, esse ânimo que você está tentando segurar de todas as formas para não parar numa cama, tem recompensa. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, verso 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus, a Bíblia é bem clara em dizer que eu vou colher, só que eu não posso desfalecer. Se eu desfalecer, eu não vou ceifar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Lembra lá de 2 Crônicas que eu li? Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Quem trabalha para Deus crê que será recompensado. Isso não é ambição. Isso não é vaidade. Isso sabe o que é? É crer no cuidado de um pai que te alistou para batalhar na guerra por ele.
porque na verdade não existe trabalho mais difícil e sofrido que sofrer as aflições de Cristo. Pode existir qualquer ocupação nessa terra, pode ser a ocupação mais pesada deste mundo. Não existe uma ocupação que cobre de nós maior esforço, maior peso emocional do que trabalhar para Jesus. Ah, pastor, mas ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Mas ele também disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele diz que existe algo sobre nós, uma responsabilidade. A cruz era uma maldição. E Jesus diz, tome sobre você o peso desse mundo, tome sobre você as injúrias, as afrontas, os medos, as vergonhas, os cuspes, as churras, tome sobre vocês as traições, as deslealdades, tomem isso sobre vocês, mas continuem a me seguir. Ainda que para o mundo vocês pareçam malditos, ainda que para o mundo vocês pareçam bobos, continuem a me seguir. Aí continua dizendo, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem, fazer a vontade de Deus, trabalhar para Deus, principalmente para os domésticos da fé. Não pare de fazer o bem porque você está angustiado, porque você está abatido, porque você está na prova. Tem gente precisando de você. A alegria que você precisa vai vir como uma recompensa. A porta aberta que você precisa está vindo logo ali na frente, como uma recompensa do seu trabalho, como uma recompensa da sua fé. Deus, isso é barganha? Não, isso não é barganha. Se o Pai daria bons presentes aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus não nos dará todas as coisas, se Ele não negou nem o seu único Filho por amor de nós. Creia, tem uma recompensa e vai vir muito além do que você espera e imagina. Continue trabalhando, continue se esforçando, continue se encorajando a fazer um pouquinho mais para Deus. Deus te abençoe, que essa palavra resplandeça sobre o teu coração. Nesse momento eu quero que você estenda as suas mãos para orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui as nossas mãos apresentamos ao Senhor. Ainda há um trabalho a ser feito. A tua palavra diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, Senhor. E há pessoas cansando de fazer o bem. Há pessoas cansando, Senhor, de ajudar, de cooperar. Há pessoas cansando, Senhor, de fazer um pouquinho mais para o próximo e para o Senhor. Mas aqui eu te peço. A nossa recompensa depende de não desfalecermos, Pai. Quem crê em Ti não desfalecerá, Senhor. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A minha oração é, Senhor, para que nós venhamos a permanecer fiéis e trabalhadores ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor nos convocou para trabalharmos numa grande obra. Assim eu abençoo os teus filhos e peço ao Senhor Jesus que o seu poder seja manifestado sobre eles, dando força e vigor. Em nome de Jesus.